Boa noite, meus caros alunos. Mais uma vez estamos retornando para dar continuidade às nossas aulas e continuarmos falando das correntes do pensamento sociológico. Hoje nós vamos falar da segunda parte da teoria defendida por Emile Durkheim. Portanto, eu espero de antemão que todos estejam bem, estejam mantendo o isolamento, para que logo a gente possa sair dessa situação calamitosa na qual o mundo se encontra inserido. Se Deus quiser, estaremos superando tudo isso e a vida de todos voltará ao normal. Hoje nós vamos dar início falando das regras do método sociológico, que foi a parte fundamental da sociologia criada por Emile Durkheim. Como sempre, e repito, não é uma aula, é o esclarecimento do conteúdo da apostila, para que você possa estudar sem qualquer dúvida. Me parece que, diante dos esclarecimentos, os alunos estão compreendendo bem, porque eu fiz questão de detalhar bem, destacar bem os termos, as expressões na apostila e esclarecer aqueles termos que estão em negrito, que estão grifados, estão destacados. Então, não tem havido praticamente perguntas, questionamentos, portanto eu entendo que todos estão compreendendo bem o conteúdo que estamos transmitindo. Então, as regras do método sociológico, elas foram criadas por Emile Durkheim como uma forma de tornar a sociologia uma ciência de cunho científico, não uma ciência de faz de conta, tá certo? Então, a apostila inicia com o seguinte parágrafo: a sociologia, enquanto ciência bem estruturada, deve ter um método próprio que garanta que ela não caia nas contradições e nas apressadas conclusões do senso comum. Isso aí é o entendimento de Emile Durkheim. Ele entende que a sociologia, ela de alguma forma é uma ciência como outras tantas da área física, como química, física, biologia, que tem uma certa estrutura. Então, a sociologia, enquanto ciência bem estruturada, que deve ser bem estruturada, tem que ter métodos, tem que ter conceitos, tem que ter teorias, para que ela surta algum efeito positivo para a sociedade. Não assim, não tinha sentido criar uma ciência social sem estruturá-la, para que ela possibilite efeitos positivos em termos de ciência. Então, quando ele fala bem estruturado, é nesse sentido, né? É que a ciência social tem que ter a mesma estrutura das ciências físicas. Ele diz: um método próprio que garanta que ela não caia nas contradições e nas apressadas conclusões do senso comum. O que é que se entende por senso comum? O senso comum é o entendimento que acontece, que surge no meio social. As pessoas passam a acreditar em determinadas coisas e que mesmo elas não tendo muito sentido para um estudioso, para um cientista, para alguém que se debruça muitas vezes, anos e mais anos, nos estudos da ciência, mas para as pessoas, digamos assim, o homem comum, aquilo ali é uma verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo prático.
Se entende que em nossa região muitas vezes chove porque Deus quer ou não chove porque Deus não quer. Quando a gente sabe que o Deus daqui é o mesmo Deus de outras regiões. No Amazonas chove todos os dias praticamente. Há anos atrás, no Pará, tinha digamos assim, um entendimento popular. As pessoas acertavam um negócio e diziam, pronto, 3h30 depois da chuva a gente se encontra, porque era certo 3h30 nesse horário sempre chover. Então por quê? Porque na época certamente a natureza contribuía para isso, tinha muitas plantas, tinha muita água, e água atrai vamos dizer, chuvas, porque forma chuvas, porque tendo água, quanto mais planta, mais água, quanto mais reservatório d'água, mais água. Então isso contribui para a evaporação e logicamente para muita chuva. Mas o entendimento é esse, é que muitas vezes é seco porque é uma vontade de Deus, quando Deus não está, apesar que tudo é permitido por Ele, mas não é porque Ele queira que chova em algum lugar e em outros não, né? Mas isso aí é o entendimento do senso comum. Então é essa compreensão do senso comum que as pessoas passam a acreditar, principalmente quando cai no campo religioso, que se torna entendimento do senso comum. Então ele queria que a sociologia fosse bem estruturada para ser, na verdade, uma ciência sem acreditar em crendices, sem acreditar em coisas que não pudessem ser comprovadas cientificamente. Né? Quando diz comprovadas cientificamente, é comprovado através de fatos, através de investigação, e que possa constatar que realmente aquilo acontece de verdade. Então, continuando, ele diz, se existe uma ciência das sociedades, que é a sociologia, é de desejar que ela não consista simplesmente numa paráfrase dos preconceitos tradicionais, mas nos faça ver as coisas de maneira diferente de sua aparência vulgar. Quer dizer, ela, se é realmente para ser uma ciência, teria que se desvincular de preconceitos, né, tradicionais, quer dizer, preconceitos passados de uma geração a outra, e que muitas vezes esses preconceitos eles são absorvidos por todas as pessoas como se fossem verdades, e quando se vai investigar não tem nada de verdade, é só crenças, é só compreensão sem comprovação. Então ele diz assim, mas nos faça ver as coisas de maneira diferente da sua aparência vulgar. Vulgar é de respeito àquilo do comum, do dia a dia. Então ele queria que a ciência não tivesse nenhuma conotação de aparência vulgar, mas fosse uma realidade, que a sociologia, como ciência das sociedades, observasse os fatos, constatasse esses fatos, divulgasse os resultados das pesquisas baseados nesses fatos como realidade, e não como uma invenção ou coisas que fossem passadas de geração a geração, como é o caso dos preconceitos tradicionais que ele fala aí, né? E também tivesse aparência vulgar, ou seja, aparência comum, sem uma comprovação científica. E toda descoberta desconcerta mais ou menos as opiniões herdadas. Se existe uma ciência da sociedade com estatuto científico, é o que ele diz. Emile Durkheim diz, se existe uma ciência da sociedade com estatuto científico, ela deve partir de um método rigoroso que impeça a interferência tradicional. Quer dizer,
Se for para ser uma ciência baseada no estatuto científico, em que se observa os fatos, em que se constata a realidade desses fatos, em que depois da investigação chega-se a uma conclusão que realmente determinada coisa é uma realidade, acontece de verdade na sociedade, então esse método seria, como se diz, no ponto de vista dele, rigoroso e não tinha interferência em coisas tradicionais, porque muitas vezes o cientista social, que é um estudioso, ele vai dizer uma verdade a alguém, vai dizer uma realidade, e as pessoas estão tão digamos assim, tão absorvidas, seguem um pensamento tradicional que vem de geração a geração e não quer mudar o seu pensamento, porque entende que a verdade é aquilo que ele pensa, porque na verdade foi aquilo que ele aprendeu, que outra geração passou para ele e ele compreende como uma verdade. Então ele vai levar essa verdade para frente até o último dia de vida. Então dificilmente se mudará o pensamento dele, ainda que o cientista social esteja certo, porque se baseia em fatos reais, em verdades infalíveis, digamos assim. Então, os modelos anteriores, como o de Comte, levam o sociólogo a cair em um modelo de dedução metafísica filosófica. Ou seja, no entendimento de Emile Durkheim, apesar de Augusto Comte ter criado a sociologia como ciência, como uma ciência para estudar os problemas da sociedade, no entanto, Emile Durkheim, que tinha um pensamento mais avançado de tornar essa ciência mais bem estruturada, essa ciência mais científica, em que tivesse base em fatos reais, constatados, pesquisados e de veracidade. Então, ele entendia que a ciência de Augusto Comte ela era apenas uma dedução metafísica filosófica, como os filósofos fazem de um modo geral. Tiram uma conclusão de algo que muitas vezes não é provado cientificamente. Então, a ciência de Augusto Comte ela não comprovava os fatos, não tinha um método, não trouxe um método que possibilitasse a constatação dos fatos na sociedade. É isso que Emile Durkheim critica em relação a Augusto Comte. Então ele diz que era uma dedução metafísica filosófica, quer dizer, uma dedução é você deduzir algo que é tal coisa e pronto, sem uma comprovação. Eu acho que tal coisa é assim, assado, e eu acredito naquilo ali, quer dizer, tirei uma dedução, muitas vezes por um fato isolado, eu tiro uma conclusão e acho que no geral é aquilo ali. Quando na verdade precisa se pesquisar, se analisar para chegar à verdade. Segundo Durkheim, teria mais utilidade para fazer uma filosofia da história do que construir uma ciência da sociedade. Então, a sociologia de Comte serviria mais, no entender de Emile Durkheim, seria mais uma filosofia da história, não uma ciência da sociedade. Por quê? Porque faltava um método de investigação. Comte criou a sociologia, mas precisava inserir nela um método, uma estrutura que essa ciência pudesse investigar os fatos e chegar a uma realidade e dizer isso que acontece na sociedade é em razão de tal coisa, ou no sentido político, no sentido econômico, no sentido ecológico, né? Sociologia pode dizer assim que, vamos dizer, numa região as espécies estão desaparecendo
porque está havendo desmatamento. Então, a sociologia chega à conclusão porque pesquisa, não é uma dedução. A dedução eu acho que é, mas não comprovo. E usando o método científico, eu pesquiso, observo, faço os outros métodos e chega a determinada conclusão. Então, o sociólogo deve buscar entender os fatos comuns da sociedade. É o que Emile Durkheim diz. O sociólogo deve buscar entender os fatos comuns da sociedade, aquilo que acontece comumente no dia a dia, aquilo que é comum acontecer nas sociedades. Então, o sociólogo, como cientista social, busca encontrar uma resposta diante daqueles acontecimentos sociais, diante daqueles fatos que acontecem, quando ele quer obter, quando ele tem um questionamento, quando ele tem uma problematização, ele se pergunta, por que acontece isso? Por exemplo, por que as pessoas têm determinada crença? Aí ele vai em busca da resposta através da observação, ouvindo pessoas, e aí ele chega a determinada conclusão. Então, os fatos sociais como coisas objetivas. Então, para ele, o sociólogo deve buscar entender os fatos comuns da sociedade, que são os fatos sociais. Fatos sociais são aqueles fatos que a sociedade adota e tem como uma realidade, e muitas vezes passa a ser uma realidade de vida, passa a viver aquilo que acredita. E aí Emile Durkheim diz que dos fatos sociais, os fatos sociais devem ser observados como coisas objetivas e não subjetivas. Quer dizer, para Comte era de forma objetiva, ele analisava e dizia, tal coisa eu acho que é assim assado, baseado no pensamento dele, em conclusões filosóficas, não em conclusões científicas. Para Emile Durkheim, ele usa a ciência, utiliza os métodos, que, por exemplo, o método da observação, observando os fatos sociais, e chega a determinadas conclusões. Uma das tarefas do sociólogo é, então, compreender esses fatos que organizam a sociedade. Isso é uma das tarefas primordiais do sociólogo, que é um cientista social. Ele tem a tarefa de compreender os fatos. Ele tem que estudar, ele tem que analisar, ele tem que investigar e chegar a conclusões, a uma conclusão, digamos assim, do que acontece na sociedade. E aí tem um complemento de determinado local e determinada época. Então ele estuda um fato social que acontece em determinado... Por exemplo, muitos sociólogos pesquisaram e investigaram fatos do passado em relação à Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, todo mundo sabe que aconteceu na região ali da Bahia, próximo a Paulo Afonso, e tinha Antônio Conselheiro como líder. Então, uns sociólogos entendiam que Antônio Conselheiro era uma pessoa com interesses políticos que se contrapunha, ou seja, que era contra o governo da época. Outros entendiam que não, que Antônio Conselheiro era um religioso que fazia algumas pregações, e as pessoas, como tinham um baixo nível cultural e acreditavam muito em crendice, dava muita crença a certas coisas, começaram a seguir Antônio Conselheiro, e ele formou uma verdadeira aldeia na qual ele era o líder. De qualquer forma, teve duas coisas: ele tanto era religioso e fazia determinadas pregações e reuniu um número de pessoas em torno dele, como também ele também se jogou contra o governo e morreu lutando junto com seu povo contra as forças do governo. Então ficou a dúvida se ele era um personagem com interesses políticos ou com interesses religiosos.
religiosos. Então, de qualquer forma, a sociologia tem estudado esse fato social. Deve-se ter em mente, porém, que apesar das diferenças, existem estruturas organizacionais que regem essas sociedades e moldam-nas de maneira mais ou menos similar. Ou seja, apesar das diferenças de época e lugar. Quer dizer, para a sociologia, as sociedades, de um modo geral, têm uma estrutura organizacional. Toda sociedade tem uma organização, tem uma estrutura formada. Tem governo, tem escolas, tem religião, tem uma estrutura, tem um sistema econômico. Às vezes uma sociedade vive da agricultura, outra vive da produção industrial, outra vive da manufatura. Então cada uma tem uma estrutura de sobrevivência. É isso que ele quer dizer, que há uma estrutura organizacional na sociedade. E similar. O que é similar? Parecida. Muitas vezes uma sociedade é muito parecida com outra que a gente pensa que é igual, mas não é. Os costumes são diferentes, os gostos são diferentes, as tradições são diferentes, a maneira de produzir, o que produz é diferente, né? Tudo isso muda na sociedade, apesar de serem parecidas, serem similares. Apesar das diferenças de época e lugar, ele diz, apesar da diferença de época e lugar, mas sempre há uma similaridade, quer dizer, tem uma aparência, mesmo que seja uma sociedade moderna, comparada com outra do passado, de uma localidade comparada com outra de outro local, mas tem uma similaridade, tem uma aparência, segundo Emile Durkheim. Estou falando aqui não o que eu penso, mas o que Emile Durkheim pensa, tá certo? É uma interpretação que eu estou dando ao pensamento de Emile Durkheim. Tem que entender isso, não é o que eu penso. Existem sempre elementos em comum determinados pelos fatos sociais. Por exemplo, uma sociedade que tem uma determinada crença religiosa, que muitas vezes é igual a outra. Imagine que, se a gente comparar o Brasil, que é um país fundamentalmente católico, apesar do protestantismo ter crescido muito nos últimos anos, mas ainda é um país católico, se comparado com aqueles países de religião muçulmana. Lá é outra sociedade, lá tem outros costumes. Apesar que o que seria similar? A crença, por exemplo, a crença de quem acredita na Bíblia, nos princípios bíblicos, né? Não é muito diferente de quem acredita nos princípios do Alcorão. A crença que é diferente, mas a maneira de acreditar é igual. Então, elementos em comum determinados pelos fatos sociais. Então, essas crenças são, por exemplo, fatos sociais que não se pode afastar da sociedade. Nós não podemos nunca deixar de analisar, porque é um fato social verdadeiro, ou que seja em relação ao cristianismo, ou que seja em relação ao islamismo ou ao budismo, como tem algumas sociedades que acreditam no budismo. Então, cada sociedade tem uma determinada crença religiosa. Isso é um fato, ou seja, são fatos sociais dessas sociedades. Que possibilitam ao sociólogo traçar um método científico de observação. Olha o que é que ele diz aí, que possibilitam ao sociólogo traçar um método científico de observação. Como é que ele traça esse método científico de observação? Se ele vai observar os fatos sociais, ele pode dizer: eu vou observar qual o comportamento no dia a dia das pessoas
vamos dizer, que seguem a religião católica, digamos assim, na Bahia, que lá tem outras crenças. Eu vou saber, vou procurar investigar se os baianos, além de praticar a religião católica, o cristianismo, eles também praticam a religião do candomblé, ou se é separado. Quem acredita no candomblé não acredita na religião católica, ou quem acredita na religião católica não acredita no candomblé. Então eu, como cientista social, como sociólogo, vou fazer uma investigação e vou usar como método o método da observação. Vou observar, vamos dizer, os rituais religiosos, vou observar o comportamento desses seguidores da religião católica e vou observar isso, aquilo, outro. Quer dizer, eu vou traçar um método de observação, como diz aí, método científico de observação. Com a minha observação, eu vou chegar a uma conclusão. Eu posso até estar investigando, por exemplo, eu vou investigar por que na Bahia pessoas não seguem a religião católica e seguem o candomblé. Por quê? De onde vem essa crença? Então eu vou chegar a uma conclusão com as minhas observações, tá certo? Eu posso usar o método de entrevista também, quer dizer, ouvir pessoas que seguem aquela religião e os que não seguem também aquela religião. Então, no final, chega a uma conclusão daquilo que eu estou observando, que é justamente o fato social que eu estou observando, para chegar a uma conclusão científica, tá certo? Os fatos sociais são distinguidos pela sua exterioridade em relação às consciências individuais. Emile Durkheim distingue os fatos sociais que tem a ver com o coletivo, com a coletividade, né? Quando a gente diz coletividade, diz respeito a todas as pessoas. Aquilo que as pessoas pensam no geral e não individualmente. Porque se eu for analisar individualmente, eu vou encontrar alguém que é, por exemplo, ateu, vou encontrar alguém que segue o candomblé, vou encontrar alguém que segue o espiritismo, vou encontrar alguém que é evangélico, vou encontrar alguém que é católico. Então, individualmente, cada um tem uma crença diferenciada se eu for fazer uma investigação sociológica no campo da religião. Então, é isso que Durkheim diferencia. Diz, os fatos sociais são distinguidos, quer dizer, diferenciados pela sua exterioridade em relação às consciências individuais. Ele se distingue, exterioridade, né, de forma externa, de forma que ele se destaca em relação ao que pensam as pessoas individualmente. E pela ação coercitiva que exerce ou é suscetível de exercer sobre essas mesmas consciências. O que é ação coercitiva? É que quando surge um fato social, ele passa a ser, como eu disse, absorvido pela sociedade como uma verdade. Então, as pessoas que contrariarem aquele fato social, elas são praticamente ignoradas, se não massacradas, porque é quase como uma lei. As pessoas pensam comumente de forma igual sobre o fato social e não admite que ninguém individualmente pense ao contrário, ainda que seja um estudioso, ainda que seja alguém que seja um cientista social, que investigue os fatos e tenha um pensamento diferente, mas vai ser ignorado porque todos pensam em comum a mesma coisa. Muitas vezes essa coisa que pensa é passada de geração a geração e as pessoas têm como uma verdade absoluta. Então não admite por hipótese alguma que alguém pense ao contrário,
que alguém contraria aquilo que eles pensam. Isso pode ser a maneira de se vestir. Imagine se alguém de repente dissesse assim, como Gandhi fez na Índia. Gandhi era um advogado, costumava pegar o trem para o trabalho todos os dias, e certo dia, ele, como era um homem de cor negra, ele comprou passagem de primeira categoria, e quando já estava sentado na cadeira, no vagão de primeira classe, os guardas chegaram e disseram que ele não poderia ficar ali. Ele disse, mas como não? Se eu paguei a passagem, estou com o bilhete em mãos, e por que é que eu não posso usar a primeira classe? Então os guardas foram logo direto ao assunto e disseram, porque você não é da classe branca, não é homem branco, o senhor tem que pegar o vagão da sua classe. Então ele ficou muito revoltado com isso, foi botado para fora do vagão, e com isso ele deixou terno e gravata, vestiu uma roupa branca e passou a pregar. Primeiro, a Índia era dependente, era colônia da Inglaterra, e aí ele começou a defender a separação da Índia em relação à Inglaterra, para que a Índia se tornasse um país independente, e também lutou pela união entre hindus e muçulmanos, porque era uma verdadeira guerra religiosa entre esses dois povos. Se tratava do mesmo povo, mas com religião. É como se fosse aqui católicos e evangélicos se matando, se digladiando. Então Gandhi queria a paz entre eles. Então quem seguiu Gandhi começou a vestir uma roupa que era uma túnica branca, e passou ele formou um grupo de milhares e milhares de pessoas, se tornou um líder, um verdadeiro líder na Índia. É bom até vocês estudarem a vida de Mahatma Gandhi, que vale a pena. Foi um líder que ficou na história e que vale a pena ser estudado. Então, quer dizer, se nossa sociedade é costume se vestir com um estilo diferente, e de repente alguém abdica da roupa comum, que é calça e camisa, e passa a vestir uma túnica, e ele vai, vamos dizer, ao banco. Quando ele entrar no banco com uma túnica, digamos branca ou preta, qualquer cor, ele vai ser ignorado. Vão olhar para ele com olhos diferentes. Por quê? Porque o costume aqui é um fato social se vestir de calça e camisa, mesmo que varie, haja uma variação, mas o comum é calça e camisa. Então logo, se alguém se veste no dia a dia com uma túnica, se entende ou que ele fez uma promessa, ou que ele está louco, ou que ele está com um problema de depressão. Nunca entende que ele, vamos dizer, passou a vestir por uma questão de protesto, como foi o caso de Gandhi. Então isso é um fato social, e que é ao mesmo tempo uma ação coercitiva. Coercitiva a palavra coercitiva vem de coerção, obrigar. Então indiretamente é uma exigência, é uma obrigação. Quando a sociedade ignora, é como se ela dissesse assim: não vista dessa forma, você tem que vestir do jeito que a gente veste. Então esse era o pensamento de Emile Durkheim, que além dos fatos sociais, aliás, os fatos sociais contribuíam para que houvesse uma ação coercitiva, em que nós todos estivéssemos obrigados a usar, se valer da mesma cultura que o grupo social determinou. Que exerce ou é suscetível de exercer sobre essas mesmas consciências. Isso aí eu já disse. Isso significa dizer que os fatos sociais são maiores que qualquer consciência individual. Então, no entendimento de Emile Durkheim, o fato social prevalece sobre a consciência individual. Não vale aquilo que eu penso.
Eu acabei de dar o exemplo do estilo de se vestir. Se alguém se veste de forma diferente, se alguém adota um corte de cabelo diferente, um estilo de vida diferente, ele é ignorado socialmente pelas pessoas, porque o fato social diz que tem que se vestir de determinada forma. Então a consciência individual não tem força sobre o coletivo, sobre o fato social, aquilo que foi adotado tradicionalmente. A gente se veste de um estilo que é tradicional, vem de outras gerações, usa calça e camisa. E então não quer admitir que outro se vista de uma forma diferente. Isso se chama, como Emile Durkheim diz, coerção, né? Ação coercitiva, né? Ou coerção social, pode ser também. Então, ele diz, são maiores que qualquer consciência individual, porque o individual não tem força. E eles criam o que o sociólogo chamou de consciência coletiva. Ora, o fato social é uma compreensão coletiva, é uma compreensão de todos sobre algo. Quer dizer, todos compreendem que deve se vestir da mesma maneira. Então, isso se chama consciência coletiva. Ninguém combinou, vamos se vestir dessa forma, não houve uma combinação. Mas pouco a pouco foram adotando esse estilo tradicionalmente e formou uma consciência social em que ninguém pode contrariá-la. Essa é a verdade. Isso é o que se chama, no entendimento de Emile Durkheim, de coerção, ou seja, ação coercitiva. Quer dizer, eu sou obrigado a seguir o que a sociedade determinou. No campo religioso, político, numa maneira de se vestir, na alimentação, em tudo, certo? Não há, por conta da coercitividade dos fatos sociais, maneira de uma consciência psicológica individual. Quer dizer, essa coercitividade, essa obrigatoriedade da exigência dos fatos sociais se sobrepõe, cobre, fica acima da consciência psicológica individual. Eu penso de uma forma, minha maneira de pensar é individual, é diferente, mas serei ignorado pela consciência social, pela consciência coletiva. Então a consciência individual não prevalece sobre a consciência coletiva, e a consciência coletiva prevalece sobre a consciência individual, ainda que esteja totalmente errada, totalmente equivocada. Mas se alguém individualmente agir de forma diferente, será, como eu falei, totalmente ignorado ou incompreendido. Não há sim. Aí ele diz: uma pessoa agir de livre e espontânea vontade, infringindo as regras sociais. Infringir é desrespeitar. Então, se alguém desrespeita as regras sociais, se de repente eu mudo minha maneira de vestir completamente diferente do que tradicionalmente foi adotado, eu vou ser, pela consciência coletiva, totalmente incompreendido. Eu destaquei aí, incompreendido. Tá certo? Serei incompreendido, porque a consciência social, ela estabeleceu uma forma de se vestir, né? Eu não posso jamais contrariar. Importantes elementos encontrados nas sociedades que atuam como dados de análise para o sociólogo são as formas de coesão. Veja bem o que é que diz aí. Importantes elementos encontrados nas sociedades que atuam como dados de análise para o sociólogo são as formas de coesão. Essas formas de coesão delineiam, quer dizer, desenham, elas criam, estabelecem o modo como a sociedade comporta-se, o tipo de direito, o tipo de justiça,
e o modo de solidariedade que organiza tal sociedade. Então, cada sociedade tem uma forma de fazer justiça. Ainda se usa naquelas sociedades orientais, a gente não pode dizer sociedades atrasadas, mas sociedades orientais, porque eles são avançados em muitas coisas, até mais do que nós, que somos ocidentais. Mas nas sociedades orientais, região do Afeganistão e outras regiões, o apedrejamento de pessoas quando não segue o que o fato social determina, principalmente no campo religioso. Então, muitas pessoas às vezes são apedrejadas em praça pública. Isso é uma tradição, é uma cultura daquela sociedade, é um fato social. Então, é uma forma de fazer justiça. O direito para eles é aquele. O direito é o direito de punir usando a justiça com as próprias mãos. Não é um direito que se leve ao tribunal, em que dê o direito de defesa à pessoa que praticou o crime e essa pessoa seja julgada, seja penalizada e vá cumprir sua pena depois de sentenciado. Isso aqui é na nossa sociedade ocidental. Nas sociedades orientais, apesar de algumas adotar já o nosso sistema de julgamento de acordo com a lei e pelos tribunais, pelos juízes, lá é diferente. Muitas vezes o julgamento é público, é pela sociedade e a punição é através do apedrejamento. Então, é um fato social diferente do nosso, que um sociólogo pode muito bem estudá-lo e tirar certas conclusões. Essas formas sim, aí logo mais ele diz também a forma de solidariedade. Cada sociedade tem uma forma de ser solidário com os seus irmãos, com os habitantes daquela determinada sociedade. Cada um tem um modo próprio de solidariedade. Também há a determinação da divisão social do trabalho, que é diferente em cada tipo de sociedade. As duas principais formas de coesão são formadas pela solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Eu falei na divisão social do trabalho para Durkheim. A divisão social do trabalho muda conforme a sociedade, porque tem sociedade que a divisão social do trabalho é em termos de solidariedade, no sentido de um contribuir com o outro para fazer determinado trabalho. Não há diferença de divisão de tarefas. Já outras sociedades há uma divisão de tarefas. Se numa sociedade avançada do sistema capitalista, da sociedade ocidental, se fabrica automóveis e cada um fabrica uma peça do carro, um trabalha fazendo o pneu, outro trabalha fazendo a direção, outro trabalha fazendo a caixa de marcha do carro, outro trabalha fazendo o para-choque. Então cada um tem uma preocupação com uma peça do carro, isoladamente, né? E lá não, todos trabalham em colaboração, fazendo tudo na determinada sociedade. Então essa é a diferença entre a divisão social do trabalho que M. Durkheim quer exprimir, quer dizer. Então há dois tipos de coesão social: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então na solidariedade mecânica diz: delineia as sociedades mais antigas e rudimentares, sem a influência do capitalismo. Quer dizer, na sociedade mais antiga, aquela que não tem influência do capitalismo, que ainda ela é quase parecida assim com o estilo rural, de quem mora na zona rural, mora no sítio,
é uma sociedade tranquila, sem agitação, muitas vezes trabalho ligado à agricultura, a marcenaria, a carpintaria. Então é uma sociedade mais rudimentar. E ele diz, a sociedade como um todo é fechada, como um mecanismo autônomo. Por isso que ele chamou de solidariedade mecânica, como um mecanismo autônomo. Ela é fechada, ela não tem uma abertura em relação ao progresso, ao desenvolvimento, à tecnologia, à ciência. Ela não se preocupa com isso aí não. Ela segue um estilo de vida tradicional e se mantém em muitos países ainda, como principalmente países da África, países da Ásia, países mais de tradição mais antiga, né? Segue essa forma de solidariedade mecânica. Há aqui maior coesão social nessa sociedade, ele diz, há maior coesão social e ausência da divisão social do trabalho, que fecha a sociedade e promove a ajuda mútua entre as pessoas. Quer dizer, a divisão social do trabalho quase não existe, porque há ajuda mútua, um colabora com o outro, mas não há uma divisão de tarefas, como eu falei, né? Então, há uma coesão social, há digamos assim, há uma ligação mais fraternal entre os membros da sociedade. Também há uma forma de direito mais primitiva, já está dizendo, primitiva, né? Que vem desde as origens, que considera o ato social indesejado, um crime contra toda a sociedade. O ato social indesejado quer dizer que contrarie aquilo que a sociedade estabelece, né? É um crime para eles. Fugiu da tradição, das regras, é crime, tá certo? E que deve ser exemplarmente punido por meio do suplício público e do castigo físico. Eu dei o exemplo do apedrejamento. O apedrejamento é um exemplo claro. Quer dizer, porque ali é uma sociedade fechada, é uma sociedade de solidariedade mecânica. Não tem abertura, é fechada. E quando envolve a questão religiosa, o fundamentalismo religioso, a coisa complica mais ainda. E vem o outro tipo de coesão, que é a solidariedade orgânica. Como um organismo que necessita de várias peças e mecanismos distintos para funcionar, são as sociedades mais desenvolvidas e sob influência do capitalismo. As sociedades de influência do capitalismo, a palavra capitalismo vem de capital, capital é dinheiro. Então, a sociedade capitalista, ela visa a produção industrial, o desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da rede bancária, tudo gira em torno do dinheiro. É a sociedade nossa. O Brasil é um país capitalista e a gente vê isso no dia a dia. Tudo funciona em torno do dinheiro. Muitas vezes é tão forte que o dinheiro se sobrepõe sobre a condição humana, se torna mais importante do que a pessoa humana. As pessoas são capazes de matar outra por R$2, muitas vezes, para tomar um celular que custou 100 ou R$200. É capaz de tirar a vida de alguém. Então isso é uma característica da sociedade capitalista, de um capitalismo perverso como a nossa. Então, a solidariedade orgânica diz respeito às sociedades mais avançadas e que funcionam com base no sistema capitalista, que tem a mola mestra o capital, ou seja, o dinheiro. Tá certo? Deu para entender? Vamos lá. A divisão social do trabalho e a desigualdade social. Na sociedade capitalista, a gente sabe que há uma tremenda divisão do trabalho. Se muitas pessoas trabalham numa loja, por exemplo, cada um faz uma coisa diferente. Dificilmente um faz tudo. Nas pequenas lojas a gente ainda vê isso, mas nas grandes indústrias, nos grandes comércios, não tem mais isso. Cada um faz alguma coisa. Faz a caixa, fecha a caixa.
o outro ensaca caixa, o outro lacra a caixa, o outro coloca um adesivo, o outro bota num carrinho, leva para o caminhão, e do caminhão, os que trabalham no caminhão leva para o correio para botar no correio, ou para fazer a pronta entrega através de carros baú. Então cada um tem uma divisão social do trabalho. Quem trabalha normalmente numa indústria, cada um faz uma coisa diferente. Dificilmente um aprende o trabalho do outro. Então, se der um problema que o que ele produz deixe de produzir porque a sociedade não está mais consumindo, se ele passou 30 ou 40 anos fazendo aquela mesma coisa, possivelmente pode ficar desempregado porque passou a vida inteira fazendo uma coisa só que não faz mais. Então isso é a divisão social do trabalho que sempre foi criticado pelos sociólogos. E a desigualdade social. O sistema capitalista prima pela liberdade, sempre dá o direito à liberdade de as pessoas crescerem da forma que entender economicamente. Pode botar um comércio, pode trabalhar prestando um serviço, pode adquirir bens, é livre para isso, mas também gera grande desigualdade social, porque uns conseguem obter riquezas, obter bens, progredir, e outros que muitas vezes não é porque sejam preguiçosos, é porque não tiveram a mesma sorte, não tiveram as mesmas condições que outros tiveram e não conseguem nada na vida, ficam à mercê da pobreza, né? Então isso é o que caracteriza o nosso sistema capitalista, e por isso poucos têm tudo e muitos não têm nada. Lembrando que eu estou falando do pensamento de Emile Durkheim, o que Emile Durkheim pensava sobre a sociologia, eu pensava em relação à sociedade, adotando o pensamento da sociologia, o pensamento sociológico. A divisão social do trabalho e a desigualdade social, acabei de explicar, que fecha os grupos em seus interiores e promove a solidariedade apenas entre os grupos fechados, que enxergam a irmandade apenas entre si e não com os outros. Na sociedade capitalista, os grupos fechados, por exemplo, se existem grupos de empresários, eles tendem a ter uma solidariedade normalmente sempre entre eles. Se existe um grupo de médicos, eles também têm a solidariedade entre eles. E de várias classes, advogados, juízes, políticos, religiosos. Então dificilmente eles fazem um trabalho fora daquele grupo social ao qual pertencem. Então, é o que Durkheim diz, solidariedade apenas entre os grupos fechados. Isso é uma característica também do sistema capitalista, porque existe a corporação policial, a corporação dos bancários, a corporação dos juízes, a corporação dos advogados, a corporação dos engenheiros, a corporação dos médicos. Quer dizer, são grupos sociais que têm uma afinidade de uns com os outros, mas a solidariedade que como se diz, voltar para o outro, é mais entre as classes, essas categorias, né, os comerciantes, os industriais, todas as categorias sociais. Então dificilmente há um trabalho de um membro de um grupo desse em relação a outras categorias. Então é o que Emile Durkheim chama de solidariedade apenas grupos fechados. Agora vem a questão do suicídio, um assunto, um tema que Durkheim se debruçou, estudou bastante na sociedade capitalista, usando o método sociológico, seus conhecimentos de sociologia, e escreveu inclusive um livro com esse título, O Suicídio. Vamos ver o que é que ele diz sobre o suicídio.
Durkheim entende que o suicídio é um fato social. Olha mesmo, a gente pensa que é uma coisa que não é tão comum, mas ele diz o suicídio é um fato social presente em todas as sociedades. Presente em todas as sociedades. Não é uma ou outra isoladamente, em todas as sociedades. Variando apenas os números e os tipos de suicídio desenvolvidos em diferentes sociedades. Ele considera o suicídio como toda morte que resulta imediato ou imediatamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima. Então a vítima, baseado num ponto positivo ou negativo, ela pode, como se diz, tirar a própria vida. É o segundo Durkheim. Certamente na época que ele fez essa teoria, escreveu esse livro dele, intitulado O Suicídio, ele observou muito suicídio nas sociedades industriais, nas sociedades capitalistas, principalmente na Europa. Isso significa que o suicídio é classificado como tal apenas quando há a intenção do suicida de provocar a própria morte, deixando de lado os casos acidentais ou imprudência. Muitas vezes as pessoas percebem que certas imprudências são um verdadeiro suicídio. Se alguém pega um automóvel ou pega uma moto, por exemplo, e sai em alta velocidade nas ruas da cidade, ali é quase um suicídio. Ele pode até matar alguém com acidente, né? Bater em alguém e matar, mas há uma probabilidade que a vítima será mais ele, por conta da velocidade que ele vai, né? E que pode a moto derrapar, pode o eixo da moto quebrar, pode haver um problema e ele perder a própria vida, como muitos têm perdido. Então, pode haver um suicídio provocado, a vítima quer realmente se suicidar, e pode ser um suicídio dessa maneira, que a vítima não quer, mas assume o risco de produzir esse resultado, assume o risco de produzir o suicídio, porque se ele vai em alta velocidade, ele está assumindo o risco de morte. Existem 3 tipos de suicídio que marcam as sociedades e variam de acordo com cada lugar e cada tempo. São eles: suicídio egoísta, segundo M. Durkheim. Suicídio egoísta, quando o ego, quer dizer, a pessoa, o eu da pessoa, o ego pessoal, sobrepõe-se ao ego social, e o indivíduo não suporta a vida e não vê na sociedade motivos para continuar vivo. Então, ele se prende nele e, como se diz, o ego dele é mais forte. Ele, ao invés de lutar contra o problema que ele está sofrendo, ele prefere fugir daquele problema. Muitas vezes, quantas pessoas por problemas econômicos, porque está devendo muito, ao invés de conversar com os credores, pedir que tenham, espere que vai trabalhar, vai lutar para um dia pagá-los, como se diz, quitar suas dívidas, ele prefere tirar a própria vida e nem resolve o problema, fica devendo sempre e tira a própria vida. Então, isso é um tipo de suicídio egoísta. Suicídio altruísta, quando o ego social aqui é o contrário, quando o ego social é maior que o ego individual, tá certo? E o sujeito encontra a própria vida por uma ação maior, o sujeito encerra a própria vida por uma ação maior que ele, em benefício da sociedade. São exemplos pilotos kamikazes da Segunda Guerra Mundial que chocavam seus próprios aviões contra os alvos. Os kamikazes eram pilotos japoneses que na Segunda Guerra Mundial já iam cientes que iam morrer. Eles levavam bombas no avião e lá
no alvo, onde eles queriam atingir, eles usavam o avião como se fosse uma própria bomba. Então, dentro do avião ia a bomba que ia explodir e ele também ia perder a vida, mas ele era consciente disso aí. Consciente, bastante consciente. Também aqueles homens-bomba lá do Oriente Médio, que vai tirar a própria vida por uma causa social. Ele entende que os kamikazes entendiam que ser heróis, iam ser consagrados heróis pelo país dele depois. E os homens-bomba é em nome de Alá, né? Baseado na crença que morrendo em luta, na jihad, que é a guerra santa, eles vão ter uma vida boa dada por Alá, que é o Deus deles. Então, esse é um tipo de suicídio altruísta, aquele que vem de altruísmo. Altruísmo, eu faço algo por alguém, pela sociedade. E vem o suicídio anômico. Acontece em situação de anomia social, ou seja, desordem e caos. Por exemplo, uma guerra, um país está envolvido em guerra, muita fome, muita miséria. As pessoas, você veja que a gente está vivendo agora uma epidemia, uma pandemia no mundo inteiro, em que muita gente está em casa, não pode trabalhar, tem que se valer dessa ajuda do governo, porque não pode trabalhar e ganhar seu dinheiro para o sustento, vai ter que ter uma tolerância aí uns 3 ou 4 meses enquanto essa pandemia passa. Há um sacrifício, todos temos que suportar esse sacrifício com paciência, com calma, e a gente chega lá. Mas imagine um país em guerra, em que as pessoas têm que deixar sua casa, suas terras, seus automóveis, se tem qualquer emprego, tem que deixar, pegar as crianças de colo muitas vezes e ter que sair em busca de outro país, porque o país dele está em guerra. Aí muitos não suportam isso e se levam ao suicídio, tá certo? Então se chama suicídio anômico, baseado na desordem, em crise grande ou guerra que acontece. Bom, abaixo aí vocês têm algumas obras e livros escritos de Emile Durkheim, alguns títulos de livros que, se quem quiser comprar para aprofundar a sociologia, quem tiver interessado pode comprar, adquirir esses livros aí. Primeiro, Elementos de Sociologia. O outro é A Divisão do Trabalho Social, ele trata muito bem dessa questão do trabalho social. As Regras do Método Sociológico, O Suicídio, As Formas Elementares da Vida Religiosa, a Educação e Sociologia, Sociologia e Filosofia, Educação Moral e o Socialismo. Então, ele foi um autor, um pensador que enveredou por vários campos. Pelos livros dele, você vê que ele foi um estudioso de vários assuntos, aprofundou os estudos em vários assuntos. Então, era um verdadeiro intelectual, uma pessoa de um alto conhecimento, de uma visão de mundo muito grande e que vale a pena ler Emile Durkheim. Então, você como estudante que está iniciando, que está começando a sua vida intelectual, sua vida de estudante, vá começando a estudar esses autores, adquira livros deles, mesmo que você não entenda de imediato tudo que ele diz, mas ninguém entende tudo. Ninguém lê um livro e compreende tudo que está escrito por conta das palavras, mas quando você lê, mesmo com palavras difíceis, o total do que ele quer expressar, do que ele quer dizer, você compreende quando termina de ler o livro. Então procure aprofundar seus conhecimentos, não fique limitado a essas aulas, poucas aulas que você assiste na escola. Tenha oportunidade, se der para ler 50 páginas de um livro num dia, leia. Quanto mais lê, mais você aprende, mais você desenvolve, mais você fica com conhecimento amplo da vida e do mundo. Se der para ler só 10 páginas, leia 10 páginas. Se só dá para ler uma página, leia, contanto que você leia todos os dias com a comida que a gente come. Tá certo? É o recado que eu deixo para vocês, por própria experiência. Não tem um santo dia que eu não leio, um só dia que eu não leio.
Para onde eu vou, eu levo um livro. Se eu vou para o médico, enquanto me chamo para o exame, eu estou lendo. Quando eu vou com outras pessoas, esposa, filhos, enquanto eles são atendidos, eu também fico lendo. Levo sempre um livro comigo. Sempre viajo, pode ser para a praia, para onde for. Meus filhos e minha mulher são testemunhas disso. Eu levo livros comigo. Se vou passar 10 dias, eu levo 3, 4, 5 livros, sem falar nos que eu posso comprar, que eu possa comprar lá. Se eu tiver a oportunidade de ir numa livraria, se eu for no shopping, dificilmente eu vou no shopping para não ir numa livraria e comprar livros. Então, eu faço isso desde os 14 anos de idade, quando eu pedia livros pelo correio. Tudo era difícil naquela época, a gente fazia os pedidos, demorava às vezes 30, 40 dias para chegar, e eu fui formando minha biblioteca desde os 14 anos. Então, você pode fazer também, você pode seguir esse recado, esse conselho que eu estou lhe dando. Em 1898, o pensador fundou os Anais Sociológicos, revista de grande importância histórica para a sociologia, uma revista que ele criou, que ele fundou, pois os primeiros trabalhos de sociologia clássica da escola francesa de sociologia foram publicados lá, nessa revista. E para concluir, para finalizar, eu vou citar umas frases célebres de Durkheim. Ele diz: se todos os corações vibram em uníssono, não é por causa de uma concordância espontânea e pré-estabelecida. É que uma mesma força os move no mesmo sentido. Cada um é arrastado por todos. Quer dizer, se todos pensam de um jeito só, então cada um vai sendo arrastado e começa a pensar daquele mesmo jeito. Dificilmente alguém tem um pensamento autônomo, tem uma posição independente de pensar, e quando pensa tem medo de expressar seu pensamento. Isso é devido à falta de preparação. A gente não deve ter medo de dizer o que pensa, agora dizer também com segurança o que está pensando, e pode ser contra uma autoridade, seja ela qual for, ou uma pessoa simples da sociedade. Se a gente tem segurança daquilo que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, não tem por que temer. Eu tenho que dizer o que eu sei, baseado em estudos, baseado em investigação, baseado no que os psicólogos, os economistas, os sociólogos, os biólogos, todos os cientistas dizem, e não no que a sociedade pensa, porque muitas vezes ela pensa errado, né? Então eu tenho que ter uma autonomia de pensamento. Agora, para isso é preciso eu me preparar, para eu ter convicção, segurança daquilo que eu estou dizendo. Não posso dizer só por dizer, porque se eu for dizer só por dizer, eu vou cair no mesmo erro dos outros. Os outros dizem por achar, é o achismo. Na antiga Grécia chamava doxa, é o achismo. Eu acho, acho é uma opinião sem fundamento, né? Então o outro pensamento a religião não é somente um sistema de ideias, ela é antes de tudo um sistema de forças. Quer dizer, para Durkheim, a religião não só é vamos dizer, um conjunto de ideias que alguém tem sobre a fé bíblica, né? A fé em algo. A religião não é só isso, é um sistema de forças que, se alguém não faz parte daquele grupo, ele é massacrado. É por isso que a religião tem um grande problema. Para onde alguém for, ele está errado. Porque se ele é evangélico, todas as outras vão dizer que ele está errado. Se ele for católico, a evangélica e as demais vão dizer que ele está errado. Se ele for testemunho de Jeová, a católica, a evangélica e outras vão dizer que ele está errado. Então, para onde ele for, ele está errado. Então, ele tem que ter uma fé religiosa, uma convicção, se quiser ter ou não ter, isso depende de cada um, né? Mas ou que tenha ou não, seja com convicção, seja com os pés plantados no chão. Leia muito para você ter a conclusão. Se você de uma determinada religião, procure ler sobre ela e sobre as demais também, para conhecer as demais, porque criticar
ou às vezes adotar uma religião ou uma convicção filosófica qualquer, e só ter conhecimento dela, você vai cometer muitos erros por não conhecer os demais pensamentos filosóficos, teológicos, religiosos, né, e cai em muitos erros. Então é preciso estudar muito para ter uma preparação. Ele diz: é fato social toda maneira de agir, fixa ou não. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Eu falei na coerção, ação coercitiva lá atrás. A ação coercitiva, lembrando, é aquela ação que parte do fato social criado pela sociedade e que, se eu não seguir, como eu dei o exemplo da roupa, eu serei massacrado, né? Todos vão me olhar com um olhar diferente, um olhar ignorante, me ignorando pela maneira de eu agir, porque não é o que o grupo social pensa, não é? Ou então, ainda que é geral na extensão da sociedade dada, apresentando existência própria independente das manifestações individuais que possa ter. Independente das manifestações individuais que possa ter. Né? Então, o individual na sociologia de Durkheim não prevalece sobre o coletivo, sobre o que todos pensam. Outro pensamento: a sociedade e cada meio social particular determina o ideal que a educação realiza. Então, o que a sociedade pensa é justamente a educação que ela estabelece com o que ela pensa. Então, a educação de um povo, muitas vezes, pessoas que têm um pensamento diferente, vê claramente os absurdos que se pratica no que diz respeito ao fato social, porque se tornou uma educação. Aí todos passam a usar aquela mesma coisa, a defender aquela mesma coisa como certo, quando se sabe que aquilo ali é um equívoco, tá certo? Então é o que ele quer expressar. Se tornou de todo jeito uma educação e tudo segue como fosse uma educação. Se não seguir aquilo ali, entende que está sendo deseducado e está se portando de forma equivocada, diferente, e pode ser massacrado pela sociedade. Então, esse é o pensamento de Emile Durkheim. Na apostila abaixo tem uma foto dele, vocês vão ver. Eu finalizo, fico por aqui e vou mandar a atividade dessa apostila na próxima sexta-feira, na próxima semana. Eu vou ficar postando vídeo numa sexta, explicativo, e a atividade na semana seguinte, tá certo? Até porque o vídeo normalmente passa do tempo necessário, o tempo da aula, e eu não posso, como se diz, partilhar, porque vai ficar muitas aulas. Então vamos fazer o seguinte: vocês vão assistir o vídeo direitinho e eu quero chamar a atenção para que assistam, porque eu estou percebendo que alguns não estão assistindo, estão pegando o trabalho de outro prontinho, certamente passam pelo celular. A resposta muitas vezes é tão equivocada. Teve um aluno que foi citar o estado teológico e escreveu o estado tecnológico. Então é uma prova que ele não entendeu a letra do colega e escreveu estado tecnológico. Então, quem não assistiu o vídeo não vai fazer a atividade, porque o que eu vou pedir vai depender de assistir o vídeo. É um pouco longo, mas é necessário para compreender o pensamento do pensamento clássico da sociologia. E você é um estudante, você está estudando, então não pode levar na brincadeira. Então procure ouvir, assistir, para você compreender bem e fazer a atividade que eu vou passar na próxima semana. Um abraço a todos e desejo que todos fiquem bem, com saúde e muita paz.